Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, iniciando com o nosso sinal da fé, o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante desse Deus que quer nos libertar, diante desse Deus que quer nos socorrer, diante desse Deus libertador que quer nos perdoar, vamos diante dele pedir perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 16, verso 2 a 4, ponto 12 a 15. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e a Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto, para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhe, pois: ao anoitecer comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de cordonizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 77. O Senhor deu a comer o pão do céu. Reze comigo. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais
não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. Reze comigo. O Senhor deu a comer o pão do céu. Ordenou então às nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. Reze comigo. O Senhor deu a comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. Reze comigo. O Senhor deu a comer o pão do céu. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 17.20 a 24. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 24 a 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém. Aleluia, aleluia. Mateus 4, verso 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá ao mundo a vida. Então pediram:
Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje nós vemos Jesus Cristo se apresentando como um verdadeiro pão descido do céu. Jesus, aquele que sacia a fome do homem, não a fome física somente, mas a fome interior, fome e sede de justiça, fome de vida. Nós somos convidados, como na segunda leitura, Paulo nos convida a sermos homens novos, apontando-nos o caminho da santidade. Isso é o sentido de nos alimentarmos com pão vivo descido do céu, não aquele pão que interesseiramente aquele povo vai atrás de Jesus para comer, aquele pão para saciar a fome física, mas Jesus nos convida a buscar sempre o alimento que nos fortalece na caminhada da fé, esperança e caridade. Neste início do mês vocacional, somos convidados a celebrarmos o sentido da Eucaristia ligado à nossa vocação, uma comunhão com os ministérios ordenados, especialmente, lembrando das vocações sacerdotais que Deus convida jovens, adolescentes a abraçarem a vocação sacerdotal, a abraçar esse ministério como uma vocação autêntica que é, convidando corações autênticos a perseverarem na autenticidade do amor, a qual foram chamados a princípio a essa vocação. A vocação celibatária é uma escolha pessoal e é uma escolha antes de ser um convite de Deus dizer assim, torna-te celibatário. É bonito quando a vocação começa do homem que diz, ou a mulher que diz, eu quero me entregar totalmente para Jesus, quero viver somente para Ele. E a leitura do livro do Êxodo, capítulo 16, versos 2 a 4, ponto 12 a 15, a gente vai ver a comunidade dos filhos de Israel pondo-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo, quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Você percebe como o inimigo tenta, a comunidade tenta o ser humano pela boca. Como Eva foi tentada pela boca. Como aquele povo no deserto foi tentado pela boca também. Como o demônio usa justamente a fome para tentar uma comunidade, para tentar uma sociedade, para ficar muitas vezes cega, até muitas vezes mediocremente seguindo um governante, como esse povo queria seguir o governante que os maltratava, porque eles não queriam morrer de fome no deserto, preferiam a escravidão no Egito. E Deus vai usar a boca de Moisés e vai dizer, eis que farei chover para vós o pão do céu. E esse povo recebeu de Deus esse maná, essa porção máxima de um Deus que mostra, que zela por cada um de nós. Muitas vezes passamos por dificuldade, Deus permite-nos passar pela dificuldade para tomarmos consciência de que Ele cuida de nós, de que Ele cuida de cada momento da nossa caminhada. Mas devemos evitar essa palavra aí colocada no texto da primeira leitura, murmurações. Foi o que fez os filhos de Israel. Murmuravam contra o Deus que os tinha libertado do Egito. Mas aquele povo tinha uma noite e um amanhecer,
Muitas vezes as nossas lutas têm uma noite, um amanhecer, mas pela noite o que nós estamos a fazer? A murmurar. Não esperamos o amanhecer, porque foi pelo amanhecer que aquele povo viu brilhar a luz de Deus, viu o pão vindo do céu. E ali aconteceu conforme Deus havia prometido. Pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu uma superfície do deserto, uma coisa miúda, como diz aí, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Isso vai nos lembrar o quê? Parece uma profecia do que viria para depois acontecer, que é a Eucaristia, uma camada fina, como uma neve tão parecido, tão fininha, que a gente não sente muito no paladar. É esse o pão que Deus nos dá. E os filhos de Israel vão dizer, que é isto? Porque não sabiam o que era. E Moisés respondeu-lhes, isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. E quantos ainda estão a perguntar quando olham para a Eucaristia, não acreditando nesse Deus que provê e proverá sempre a nossa necessidade? Quantos estão a perguntar que é isso? Deus nos deu o pão do céu. Nunca se esquecerá jamais. O Senhor deu a comer o pão do céu. Jesus Cristo é esse pão do céu. Jesus Cristo se faz presente na Eucaristia. Aquele povo não entender o sentido da multiplicação dos pães, quando Deus fez a obra ali em Jesus Cristo, porque o Filho de Deus é o próprio Deus, Ele vai dar em abundância esse alimento chamado pão, e isso significa que Deus quer a partilha, quer entre nós o amor, não quer uns com mais, outros com menos, uns gastando e outros passando fome. Esse é o sentido da comunidade, que as primeiras comunidades entenderam o sentido do partilhar o pão. Todos tinham tudo em comum e não havia necessitados entre eles. E na segunda carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 17.20 em diante, Paulo escrevendo aos Efésios, no versículo 22, que renunciemos à nossa existência passada, despojemo-nos do homem velho, é isso, o homem velho que corrompe, o homem velho que traz as paixões enganadoras. Quantos estão aí assim enganar? Muitos envolvidos em tráfico de droga, muitos envolvidos na droga. Tem jovens dizendo que quando eu uso a droga, eu sinto uma paz dentro de mim que ninguém entende. Isso não é paz. Vamos viver a paz na oração, na renovação do espírito, da mentalidade do homem novo e revestir do homem novo, acreditar no alimento que nos favorece, que é o alimento da Eucaristia, o alimento novo. E essa Eucaristia foi profetizada desde Êxodo, porque nós somos homens tentados a nos afastar da verdade pela falta do pão que alimenta muitas vezes a nossa criatura física. Muitas vezes o pão que alimenta a nossa criatura física são os prazeres. É aquele pão que o diabo ofereceu para Jesus no deserto e Jesus não quis. São pedras que o inimigo quer transformar no nosso caminho em pão para nos enganar, para enganar-nos e levarmos a ilusão da vida dos prazeres. Por isso, quando a multidão viu Jesus, eles estavam querendo Jesus ali, nessa busca. E Jesus dizendo, em verdade vos digo, estar me procurando, não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Muitos procuram Jesus para ficarem satisfeitos. Buscam Jesus naquele alimento que perece. Jesus é o pão que nos dá a vida. É o selo, como ele diz. Deus marcou com selo esse pão. E o nosso pão,
A Eucaristia ela é marcada com selo. Você já viu como quando a Eucaristia ela é levantada, tem um selo ali marcado. A cruz de Jesus é o sacrifício que nós nos alimentamos. E aquele povo perguntou com sinceridade do coração: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Paulo respondeu o que deveriam fazer e Jesus também responde. Primeiro, Paulo respondeu: revestivos do homem novo. E Jesus vai dizer: a obra de Deus é que acrediteis naquele que me enviou. Nós devemos ter fé, esperança e caridade. Fé, como Jesus Cristo diz, acrediteis. Mas aquele povo insensato ainda dizia: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? E eles vão citar, inclusive, que no deserto o povo foi alimentado pelo maná que descia do céu, mas não viam, não enxergavam que Jesus era esse pão que descia do céu. E Jesus vai mostrar: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E Jesus vai começar a mostrar-se como o pão do céu, o pão de Deus, aquele que dá a vida ao mundo. E eles vão falar no final: dai-nos sempre desse pão. Vamos dizer com esse povo ainda, que ainda não acreditava, mas eles falavam: dai-nos sempre desse pão. Vamos pedir que Deus nos dê a fome do pão da Eucaristia. E Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Vamos nos alimentar com esse pão. Vamos em busca dessa Eucaristia, em busca desse leve alimento que se parece como neve, como na primeira leitura do Êxodo nos é citada, para nos alimentar de um Jesus que compreende a profundidade da nossa necessidade, que compreende a necessidade do que precisamos para a nossa caminhada. Mas é necessário nós irmos em busca desse pão que dura para a vida eterna, como ele diz. Alimento que o Filho do Homem, só o Filho do Homem pode dar-nos a cada um de nós. Devemos prosseguir buscando esse pão na nossa caminhada. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem acredita em mim nunca mais terá sede. Eu tenho me alimentado desse pão. Quantas vezes eu passo por dificuldade e busco esse pão? Aderir a Jesus é arregaçar as mangas, é agir como um participante efetivo na construção do reino de Deus, o reino novo, reino de justiça, de paz, de fraternidade. Ó Jesus, que disseste: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Vem planificar nossos corações sedentos de amor e nossas mentes necessitadas da tua sabedoria. Assenta nossa existência no caminho que conduz a Deus. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário da chama de amor do Imaculado Coração de Maria. Cada 3 Ave-Marias desse rosário nós libertamos uma alma do purgatório. E cada Ave-Maria assim rezada nós cegamos o maligno.
Isso foi uma aparição lindíssima de Jesus e Nossa Senhora Elizabeth Kilderman na Hungria em 1961 a 1983, onde revelou essa súplica da chama de amor que é necessária para hoje, para o mundo de hoje, para nós cegarmos o maligno, rezarmos pela conversão da humanidade, vencer a luta contra o maligno. É preciso rezar com a súplica da chama de amor do Imaculado Coração de Maria, e nós vamos nos alegrar, porque cada súplica dessa nós pedimos a intercessão de Maria, enviando o Espírito Santo para nós, que é a chama de amor. Vamos, portanto, rezar. E também, não esqueça, você já rezou as laudes de hoje? Vamos rezar também as laudes aqui, abrir a Bíblia, rezar os salmos, bendizer a Deus, louvar, entregar a Deus nossa vida, nos alimentar com aquele pão não que enche a barriga, mas com aquele alimento que é a palavra, que é o próprio Cristo na Eucaristia. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima!